Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa aula. É a nossa segunda atividade do terceiro bimestre e eu trago apenas aqui a explicação das questões, tá? Para facilitar para aqueles que ainda não fizeram, que por acaso já estão atrasados, né, com as atividades, tá bom? Então, é baseado apenas nas nossas questões, nas 5 questões que eu passei para vocês, ok? Sem perder muito tempo, né? O nosso tema é precarização do trabalho no Brasil contemporâneo. A gente vai falar de desigualdade social, ideologias, né, flexibilização do trabalho, coisas desse tipo. Tudo voltado para a questão do trabalho e as medidas neoliberais que foram implantadas no Brasil nesse contexto, tá bom? Então, vamos dar início a essa colocação. E assim, pedir para vocês que façam as atividades direitinho, tá? Seguindo o vídeo, seguindo os textos, porque é assim que a gente vai evitar os erros que acabam sendo desnecessários a partir do momento que a gente tem o conteúdo e o suporte, tá bom? Principalmente do vídeo. Vamos lá? Bom, na primeira questão, eu pedi para vocês falarem como se deu a incorporação da base tecnológica, que começou mais ou menos aí por volta de 1950 e 1960 no Japão, e que também depois, a partir da década de 70 e tal, chegou nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Né? Essa base econômica, ela baseou-se principalmente na questão de novas tecnologias, robótica, né? Microeletrônica e coisas do tipo. Então, uma tecnologia nova, uma inovação tecnológica muito interessante. Então, a gente quer saber como que se deu essa incorporação no Brasil, como que ela chegou no Brasil, tá? E como que ela se caracterizou. Bom, a incorporação dessa base tecnológica, ela chegou no Brasil impulsionada por medidas neoliberais que foram implantadas aqui no Brasil, principalmente a partir do governo do Fernando Collor e, claro, do grande presidente que ficou marcado mesmo por essas políticas neoliberais, que foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Ele ficou realmente marcado com essas políticas. De modo geral, então, a primeira parte da pergunta seria isso, né? Como que se deu a incorporação? Então foi através dessas medidas, tá? Neoliberais adotadas por esses presidentes. Agora a gente quer saber como que ela se caracterizou. Ou seja, a partir do momento que essas medidas foram implantadas, aconteceu o quê, né? Então, a gente pode dizer que a primeira de todas as medidas foi a abertura econômica, né? Porque medidas neoliberais ela propõe reduzir essas fronteiras entre os países, né? Fazer a abertura para o capital estrangeiro, algo do tipo. Privatização de empresas estatais, porque é o carro-chefe disso tudo, né? O Estado tem que reduzir a sua participação na economia. E, claro, dentro disso, as empresas passam a ter muito poder, então elas querem que haja uma desregulamentação de leis de proteção ao trabalhador, para que as empresas tenham mais liberdade para contratar, demitir, algo do tipo. Então, foi essa a caracterização dessa nova tecnologia, né, que veio junto com as políticas neoliberais, correto? Então, as políticas neoliberais foram implantadas a partir do governo do Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, e trouxe como consequência privatizações, abertura do mercado e desregulamentação das leis trabalhistas aqui no Brasil, tá? De tudo o que mais aconteceu mesmo foram essas privatizações, tá? Que elas foram bastante visíveis, né, nesse período todo, tá bom? Na nossa segunda questão, a gente vai falar da consequência dessa situação. Já que houve a desregulamentação das leis de produção ao trabalhador, as empresas foram privatizadas, né? Houve uma abertura para o capital estrangeiro, qual foi a consequência disso? Né? Então, a consequência, num primeiro momento, foi bem simples. Se acontece a desregulamentação das leis trabalhistas, significa que os trabalhadores perdem muitos direitos. Então começa a haver uma diminuição do trabalho formal lá, com carteira assinada e tudo mais. E começa a haver o trabalho informal, quando a pessoa é contratada ali por períodos curtos ou sem uma garantia maior. Né? Então essa é a primeira situação significativa. A precarização do trabalho significa que não há um grande investimento nessa área, nenhuma preparação do trabalhador, né? E coisas parecidas com isso, né? E, claro, enfraquecimento político da classe trabalhadora, porque se o trabalhador perde direitos, ele perde automaticamente até sentido de brigar, já que ele não tem esses direitos, né? Ou seja, ele perde até o direito de procurar direitos, né? Então essas foram as consequências dessa política. Houve esse enfraquecimento da classe trabalhadora, que passou a ser cada vez mais alienada a esse interesse das empresas, tá bom?
Então, isso é uma característica que ocorre na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e chegou ao Brasil, então, a partir da década de 80 e principalmente, né, claro, da década de 90, tá? E principalmente ainda com o governo do Fernando Henrique Cardoso, né, com as privatizações e tudo mais, ok? Dentro dessa nova política, que ela é muito baseada nas ideias do toyotismo, né, nós vamos entender que muda-se a ideia de trabalhador, né? Durante o período do Fordismo, do Taylorismo, ou Taylorismo-Fordismo, o trabalhador se especializava em apenas uma situação, e passava a ser um trabalho repetitivo. Então, havia uma divisão do trabalho assim muito grande. Só que agora exige-se um trabalhador polivalente. Tá? Então, a nossa terceira pergunta, eu queria saber o que é esse trabalhador polivalente. De modo geral, é bem simples, né? O trabalhador polivalente é aquele que realiza diversas tarefas. Então, não há mais a preocupação da especialização em uma única tarefa. Porque o trabalho, agora, ele vai ser explorado até mesmo em nível mundial. Porque como as empresas multinacionais vão contratar essas pessoas então poderão ser deslocadas até mesmo de países. E quanto mais preparado você está ou aberto a fazer diversas atividades, diversas tarefas diferentes, você vai estar um ponto ou vários pontos à frente dos demais concorrentes, né? Então, o trabalhador polivalente ele está preparado para isso, né? Para as necessidades do trabalho, entendeu? Ele tem que estar preparado para diversas tarefas, tá? E aí, na sequência da nossa pergunta, a gente perguntou o seguinte: por que o mercado de trabalho exige a aprendizagem permanente? Bom, a gente tem passado por uma situação interessante. Muitos produtos têm sido produzidos com prazo de validade. A gente chama isso de obsolescência programada, né? Então, o que isso quer dizer? Que a pessoa tem que estar sempre preparado para novas situações que vão surgir, novas tecnologias, aberto a essas inovações e tudo mais. Então, os conhecimentos também estão dentro da famosa obsolescência, ou seja, eles estão ficando com prazo de validade. E a pessoa tem que estar se atualizando constantemente e, como eu falei, preparado para tudo, né? Então, essa nova situação, essa obsolescência dos conhecimentos técnicos, está exigindo, então, né? Vem junto com o avanço tecnológico e tudo mais, né? Então, está exigindo esse profissional que tem o hábito de aprender constantemente, tá? E assim ele vai acompanhar as transformações do mercado. Isso é uma coisa muito presente, tá? Então, não é algo apenas de estudo, não. É real tudo isso. Vamos para a questão 4. Dentro desse mesmo contexto, nós temos a questão 4. Ó. Como ocorre a flexibilização dos produtos e também dos padrões de consumo? Tudo está dentro desse termo que eu falei para vocês, a obsolescência programada. Ou seja, tudo já nasce com prazo de validade. As tecnologias vão mudar e aquilo já vai ficar para trás. Né? Imagina então os produtos que cada vez mais são descartáveis. Né? E o descartável não quer dizer usar apenas uma vez, descartável porque tem prazo de validade mesmo. Né? Então, a vida útil dos produtos vai diminuindo. Né? E ao mesmo tempo as propagandas vão trazendo a ideia de que você tem que trocar mesmo por novos produtos. Né? E a propaganda te traz essas novas tecnologias fazendo com que você tenha essa vontade, ou seja, te estimule a isso. Né? E é a partir então dessa situação que a gente acaba ficando preso a essa teia, né? Que na verdade atualmente não tem mais como sair dela. Né? Então há uma constante busca para que as pessoas estejam constantemente consumindo novos produtos, porque os antigos vão ficando para trás em tecnologia e até mesmo em funcionamento, certo? E agora vamos para a nossa quinta questão. Vocês viram que um conteúdo bem simples, né? Mas um conteúdo bem legal, porque é um conteúdo atual. Né? E agora vamos para a nossa quinta questão. No meio de toda essa situação, gente, é lógico que nós temos a ideologia. Se a gente falou de propaganda, a gente falou de produtos que são produzidos com prazo de validade, então é claro que isso tudo está dentro da ideologia do consumismo, né? As ideologias dominantes. E a gente quer saber qual é o papel dessa ideologia, né? E como a sociedade se conforma com as necessidades. Né? Como se fosse assim, eu tenho determinada situação
e eu estou me conformando com aquilo ali, eu aceito aquilo ali, né? Bom, a ideologia dominante, ela vem trazendo uma ideia que é o seguinte, que o povo não se rebele contra o sistema de exploração e desigualdade social. Como assim? Bom, a partir do momento que existem essas propagandas de que todo mundo pode ser bem sucedido, que a sociedade não é igual, que existe oportunidade para todos, desde que você trabalhe com sabedoria, isso já é uma ideologia que está querendo fazer com que você aceite aquela situação. Que é como se fosse assim, se você não progredir, é porque você é incompetente. Esse é o papel da ideologia, né? Colocar aqui aqueles que conseguiram, porque batalharam. Você não consegue porque você não está batalhando corretamente. Então a ideologia é isso, é fazer com que você aceite tudo isso, né? E a segunda parte da pergunta, ó, a questão da se conformar com as necessidades. Então imagine o seguinte, existe uma grande parcela da população que não tem poder aquisitivo ou muito baixo, né? Essas pessoas estão reduzidas a apenas a ideia de que eles têm que consumir, né? E aí existe um mecanismo na própria sociedade, que é dentro dessa ideologia, que faz com que as pessoas não entendam que isso é colocado por uma elite, né? É como se fosse assim, as pessoas não vão ter a consciência de que, na verdade, elas estão sendo... Existe uma ideia por trás de tudo isso, para favorecer alguém, né? Então, elas mantêm essa ideia de que é possível progredir sempre, né? Então as pessoas têm a ilusão que vivem numa sociedade em que, pelo empenho no trabalho, e claro, pelo estudo constante, né, a se preparar e tudo mais, você sempre vai ter possibilidade de mudança. Então, na verdade, tudo vem em função dessa ideologia, né? E vocês viram então, pessoal, como é simples, né? Essa nossa atividade. Essa segunda atividade foi proposta para a gente ver mais coisas da nossa atualidade, né? Questão mais de ideologia. E vocês viram que é um conteúdo muito simples. Então aqui está as respostas para vocês, né? Para vocês não errarem, para vocês fazerem tudo corretamente. Não esqueça que eu estou sempre à disposição, tá? Valeu, pessoal. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Valeu!